mais uma vez aqui estamos para o nosso programa em língua portuguesa, o Carinho. O meu nome é José Bernardo e aqui desta igreja de São Paulo, em Brookfield, é que vamos realizando estas mensagens acerca, esta será a última do ano 2020 e, portanto, antes de começar, quero deixar aqui uma mensagem, portanto, nós outra vez vamos à Terra Santa e, portanto, talvez em cerca de abril, portanto, temos as informações no boletim e, portanto, se alguém estiver interessado em ir, portanto, eu já lá fui algumas vezes e, portanto, cada vez que vou tenho sempre a vontade de ir outra vez e, portanto, quero dar essa informação aqui para alguns que falam português e, portanto, é uma grande oportunidade para ver a realidade da Terra Santa. E, portanto, antes vamos recapitular aquilo que falámos na semana passada, portanto, falámos as coisas únicas de Cristo, portanto, como ele foi o único, e demos 8 exemplos da sua vida, do seu ministério e da sua divindade, portanto, foi essa a mensagem que desenvolvemos. Hoje, portanto, esta mensagem foi tirada, é uma mensagem tirada do Sermão da Montanha e, portanto, precisamente na última parábola e nos últimos versos deste famoso sermão que Jesus proclamou numa montanha na Galileia, portanto, não sabemos bem onde foi, mas, portanto, sabemos que foi naquela área cerca do mar da Galileia. E, portanto, eu vou começar a ler, já tenho a minha Bíblia no Evangelho de São Mateus e vou ler, portanto, a última passagem, portanto, dos versos, aqui são, eu penso que são os 6 versos, vamos ver e vamos ler, portanto, o título da mensagem de hoje, portanto, é as duas fundações e, portanto, foi precisamente as palavras que Jesus nos deu antes de terminar este famoso sermão e, portanto, ele diz, portanto, começamos no verso 24 até acabar, portanto, só 24 ao 28, e diz, quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas não caiu, porque está fundada sobre a rocha. Aquele que, porém, ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao néscio que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela desmoronou-se, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava-os como quem possui a autoridade e não como os escribas. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu afirmei, esta mensagem, portanto, o título da mensagem são as duas fundações e, portanto, tirada precisamente do Evangelho de São Mateus. Depois de Jesus fazer os seus ensinamentos e as declarações sobre ele próprio no Sermão da Montanha, portanto, acabou o sermão, portanto, com esta parábola sobre os 2 homens e, portanto, um deles construiu a sua casa na rocha e o outro construiu a sua casa, portanto, um deles construiu a casa na rocha, portanto, a Bíblia diz que a casa suportou violentos tempestades e temporais e, portanto, vamos começar como o primeiro ponto, portanto, construir a casa na rocha. O que é que isso quer dizer para nós? Portanto, Jesus explicou que o homem que edificou a casa na rocha representa aqueles que, como ele disse, ouvem a sua palavra e a põem em ação, que a põem em prática. E, portanto, é aqueles que ouvem, não só ouvem, mas como põem em ação. E, portanto, todas estas pessoas, como diz a Bíblia, são cumpridores da palavra e não são apenas aqueles que ouvem a palavra, que entra por um ouvido e sai por outro, ou por vezes nem entra sequer por um ouvido. E no livro na Epístola de São Tiago, portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes que
enganando-se a vós próprios. O próprio Santiago, na sua epístola, também diz o mesmo. Portanto, ouvir e cumprir são as, portanto, indispensáveis para sermos discípulos do Senhor. E porquê? Porque portanto, se não cumprimos a sua palavra, que ele leu, a palavra de Deus, que é a Bíblia, portanto, qual é a razão, o propósito por aí? Portanto, começamos a nossa fundação, não está nele próprio, é precisamente aquilo que nós queremos, que ele nos ensinou nesta passagem. Jesus avisou aqueles que escutavam as suas palavras para as porem em ação e para portanto, interiorizarem a palavra e a palavra, portanto, pô-las em ação. Isso era uma das condições para ser os seus discípulos. É um discípulo, aquele que os segue, portanto, tem que não só crer nele, mas obedecer àquilo que ele portanto, os seus ensinamentos. E foi precisamente assim que ele terminou este grande sermão na montanha. Fundados, portanto, na sua doutrina, portanto, nos seus ensinamentos e os preceitos, portanto, esses que estão, são sempre seguros no seu reino, pode vir os ventos, as tempestades e nunca a casa se desmoronou como aquele que vamos a ver assim adiante, que construiu a sua casa na areia. E, portanto, a Bíblia diz-nos na Epístola de São Paulo aos Coríntios que porque ninguém pode pôr outra fundamento diferente daquele que já foi posto. Portanto, o fundamento, como diz o Paulo na sua epístola, é Jesus Cristo. Portanto, ele é que é a fundação. Nós temos que construir sobre aquela fundação. Portanto, ele já está a fundação, temos que erguer sobre essa fundação. Portanto, por sua vez, como eu falei, portanto, aqueles que Jesus ensinou que edificaram a sua casa na areia, portanto, é que a Bíblia diz, portanto, nessa passagem que eu li, em contraste àqueles que ignoram os seus ensinamentos, as suas palavras, portanto, as palavras de Jesus, é igual ao nécio que construiu a sua casa na areia. A casa dos moronosos, como diz a Bíblia, e foi grande a sua perca. E, portanto, Portanto, isto é muito bonito, mas como é que vamos edificar a nossa casa na rocha? E, portanto, quando lemos, por exemplo, o Sermão na Montanha, pois bem, nós nunca podemos viver, porque eu ouço muitas vezes dizer, eu vivo de acordo com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha portanto, é impossível. Jesus, os seus ensinamentos, ele veio cumprir a lei, e além de pôr a lei, ele levantou ainda mais a barra, como se costuma dizer, nos seus ensinamentos, não só do fazer, mas mesmo os pensamentos. Portanto, é impossível nós vivermos essa vida. Portanto, como nos ensina. Então, se é impossível, como é que nós podemos construir a nossa casa na rocha? Mas nós podemos edificar as nossas vidas uma fundação como se edifica pedra sobre pedra. Portanto, quando nós decidimos obedecer à sua palavra, por exemplo, há algumas pessoas ou maltratadas, vamos logo responder para trás, portanto, isto é decisões que temos que tomar no dia a dia. Isso é que faz construir a casa na rocha. Portanto, não é de um dia para a noite, e aquela, portanto, mas é através de decisões ao longo desta vida. E, portanto, a pouco, a casa, se decidimos obedecer à sua palavra e cumpri-la, portanto, a nossa casa começará a ser construída pedra por pedra, e depois, quanto mais andamos, mais forte aí ficará, e as tormentas, portanto, que vêm, nunca põe a casa abaixo, porque o fundamento da casa é Jesus Cristo. É precisamente isso que ele ensinou nesta passagem. Nas nossas orações, por vezes, nós pedimos para que o Senhor nos guie, especialmente na altura que vivemos, para tomar decisões importantes. Mas nós, o que é que precisamos para o mais importante? Precisamos de duas coisas quando precisamos de direções, como estamos perdidos, se andamos numa caminhada, como nós na Terra Santa, como eu falei, normalmente temos sempre um guia, e eles conhecem o terreno, portanto têm um mapa dos terrenos, ou
hoje temos o GPS, mas, portanto, antigamente não tinham, e, portanto, tens marcas do terreno e, portanto, e que é uma companhia permanente que nos dá as direções e, portanto, qual é esta companhia, portanto, e a certeza, portanto, a Bíblia é esse o guia e, portanto, e o Espírito Santo é, portanto, aquela companhia que interpreta, portanto, o mapa e, portanto, é o guia e o mapa é a Bíblia. E, portanto, nós temos a única maneira de edificar as nossas vidas é na fundação de Jesus Cristo. E, portanto, como neste tempo, para concluir esta mensagem que vivemos, portanto, aqueles, este ano, porque está a terminar, um dos anos que tem as tormentas têm bem batido na fundação, e aqueles que não têm a fundação mesmo aqueles que têm no nosso Jesus Cristo, portanto, têm sido abanados, como se diz, e portanto, com todas as espécies de sofrimentos, e como nunca na minha 50 e tal anos, que nunca passámos por uma as outras gerações primeiro passaram, mas a nossa, portanto, de um flagelo que está a nível mundial. E, portanto, quando nós temos a nossa fundação no Senhor, não quer dizer que Ele nos livre dos problemas, mas o que é que Ele prometeu? Que está sempre connosco, e Ele diz que nunca nos esquecerá, e, portanto, se nós, a fundação está, Ele é primeiro, é o nosso fundamento, Ele com certeza que nos guiará e nos levará através desta tormenta, e, portanto, e aqueles que nunca edificaram a casa na sua palavra, nestas alturas, é que, portanto, por vezes a casa por a base, ele não é o nosso, ele não é o principal na nossa vida, temos outras coisas que pusemos à frente, e por essas coisas, como vezes, podem se perder de um dia para o outro, a saúde, o dinheiro, ou aquilo, o trabalho, e este ano tem sido um exemplo muito aquele que se pode ver com os nossos próprios olhos, e que experimentamos, todos nós temos experimentado, uns de uma maneira, do outro. Então o que é que eu devo fazer? É precisamente aquilo que Jesus disse nesta passagem. Construir a casa em mim, Ele próprio disse que eu é que sou o fundamento desta. E quando o fundamento é Ele dá-nos essa seguridade e esse poder para nos levar através das tormentas. E, portanto, esta foi a mensagem para a última mensagem do ano. E, portanto, eu quero sempre orar para como é que eu tenho uma fundação, uma fundação em pedra, como que eu diz. A primeira coisa que temos de fazer é arrepender-se dos pecados. E embora esta mensagem seja mais para nós, aqueles que nunca acreditaram no nosso Jesus Cristo, como uma mensagem, portanto, como uma prece como esta: Senhor, tem piedade de mim, eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e um dia ter uma vida na eternidade, e, portanto, e viver com o poder, o guia, que é o Espírito Santo, e o mapa, que é a Bíblia, e, portanto, dá-nos o poder para nos guiar neste mundo cheio de tormentas, e dá-nos o poder para que através dele que nos possa levar sempre através destas tormentas. Temos sempre que pensar que todas as tormentas têm um princípio e um fim. E Deus, portanto, no Salmo 103, no verso 19, diz que o Senhor pôs o seu trono nos céus e o seu domínio é sobre todos. E, portanto, se acreditamos nisso, portanto, o Senhor é omnisciente, é omnipotente, sabe tudo o que se passa, e, portanto, Ele está em controle, tem, para assim dizer, que tem o termómetro e tem o relógio na mão. Ele é que sabe quanto é que a tormenta vai demorar, ou quando vai. E, portanto, espero que seja bem cerca o fim, mas, portanto, o Senhor é que está em controle das nossas vidas. E, portanto, quero aqui também deixar uma oração para aqueles que sofrem por o mundo pela esta pandemia, e, portanto, que o Senhor dele
dê-lhes fortaleza, especialmente aqueles que trabalham com os doentes, e portanto a vacina já está aí e parece que já está a trabalhar bem, bom, portanto esperamos que temos sempre esperança que ponham o termo que isso vá pôr o termo e pôr as pessoas imunes do vírus. E portanto também aqui para a nação, para o Presidente dos Estados Unidos, para o Congresso, o Senado e todos os branches do governo, portanto, dos Estados Unidos, tenham, portanto, um fim de ano e entramos em 2021 com o pé direito também e na palavra do Senhor, que Ele é que nos pode atravessar sobre todas as crises e todas as tormentas. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Quero deixar-vos aqui que entrei feliz ano novo e entrei, portanto, com o pé direito, tenham o resto de uma semana feliz e, portanto, chegou o ano novo cheio de prosperidades e, portanto, e aqui estaremos no princípio do ano, que será o nosso 4º ano, com mais uma mensagem em português e em inglês. E até lá, portanto, até o ano que vem, se Deus quiser, desejo-vos um fim de ano bom, como disse, e, portanto, e tenham uma boa semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernardo, and once again we are here in the Church of São Paulo in Brookfield. This is our last message of the 2020. As you know, here with a lot of kind of troubles and storms, especially in our lives and in this country and worldwide. And last week we speak about the all 8 things we make the uniqueness of our Lord. And before I started this message, all of us in this church, we've been going to the Holy Land in the past. Last year, this year, was all kind of everything was stopped. But next year, God willing, in April, we're gonna go there, God willing, as I said. And if you are interested to go to there, it's a tremendous experience. I already went 3 times, and always I desire to go again and again. So if you are interested to go with us in the pilgrimage, so all the information is in this church, and you can follow our website, and you're not going to regret it, because really you can change your life there. And I pray special for those they desire to go. God give them direction and the protection. Will always be there, and the country is very secure, and so I invite you to think about it. Today the message is about the last verse of the Sermon on the Mountain, when Jesus tell a parable about the 2 men. One built his life on the rock, and the other one built his house in the sand. But let's start reading a few verses from the Matthew chapter 7, right in the end of the Sermon on the Mountain. And this is his words. Everyone then hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who builds his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat that house. But he did not fall, because he had been founded on rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great it was its fall. Now when Jesus has finished saying these things, the crowds are astonished at this teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. The word of the Lord. After Jesus, as I read in the Matthew, in the end of the chapter 7 of Matthew, in the end of the Sermon of the Mount,
also just make these stunning claims and about these teachings about the. He finished this teaching, this parable I read it, and of the last verse of the Sermon of the Mountain, and one he tell this parable of the two men. One build his house on the rock, and the other one he build his house on the sand. And the one who built his house on the rock. So Jesus explained, that the man who build his house on the rock represents those who hear his word and they undertake action. Or hears these words of my teaching, and does them. They put in action. This person is not only a hearer of the word, but a doer. And not just. The Bible says in James talk about the same thing in this first chapter, and he said, "But be doers of the word and not merely hearers who deceive themselves." And so James said the same thing in this epistle. Hearing and doing the word, that's the key to be a disciple of Jesus Christ. Because if you don't obey his teachings, don't make any sense. We call it a disciple, because a disciple is a follower. You gotta follow the teachings of our master or a rabbi, or whatever you want to call, or our savior. He urged those who listen to Emily says, and to take this message to heart and allow it to transform our life with this message. All God's word, being so grounded in Him and in these principles, that's when you build our foundation on the rock. And when you build a foundation on the rock, what happens? We see furious. That's the Bible says in 1 Corinthians, for no one can build other foundation that one is been laid already. And the Bible says that foundation is Jesus Christ. And in contrast, anyone who is unresponsive to the Jesus word is like the foolish man who is built his house in the sand. So he's whatever I'm talking is whatever the words our Lord said in the end of this sermon. His house fell when the storms came, and great was the fall of that house. And think about, especially now in the time we live in, and especially this year when the foundation was tested with all this pandemic, global and if our house is not centering in our Lord Jesus, it's very easy to crumble and like a foolish man build his house in the sand. Why? Because he's the one who can give her the strength and his promise to guide us through to all the circumstances. Sometimes when you put what he's teaching in this passage, when something is different than him, you build a foundation in your money or whatever, work or whatever, health or something, you see how fast you can lose those things. And this year it's been an example of that more than any time, especially in the past 50 years. And we see the people, you can lose that 1, 2, 3, but when we have the foundation and the root in the ground and in our Lord, He give us the strength to endure, and He promised He guide us through any kind of storm. Thinking of building the house of Jesus' words. When you read the Sermon of the Mount, you think, oh, well, you can never live that, because that's the teaching Jesus not only fulfilled, but he raised the bar about all the teachings. So for us, it's almost impossible to live. I live my life based in the Sermon of the Mount. Is impossible, because you don't tell us, okay, this is my teachings, now you move your truck, carry all stuff and move in this house. But so how you can build our house in this foundation? We can build a house in the foundation when you decide to take action, or sometimes people offend us, or you rush to defend ourselves. This goes on and on, all the decisions you take in our life. So
that's you start building the house in the rocks. Every time you do that, so you put like another rock in the foundation, and little by little you start to build a house on the rock. You never be complete in this side of eternity. A lot of people they think, okay, if I do that, I know, because this, God, our Lord raised the standard. He can fulfill the law because he was without sin and he was holy and he was God himself. That's why he can do he did that. But not us, until we live in this side of eternity, always will be incomplete. Our Lord give us the blueprint, what is the blueprint, the Bible and the guide, this word, to give us the strength and give us endurance, whatever the trial we face too. Sometimes you, especially in this situation you are now, sometimes you pray for God's guidance, and so as I mentioned that we're gonna go again to the Holy Land, and what you need over there? You need over there always is a guide to guide us through the land. You know the landmarks, or you have a map of the or GPS today. Don't need, and give us the directions, the landmarks, and explain to us whatever the site, what it's all about, what the teaching of the past or the future, especially the sites or Lord Ladies Public Ministry. So yes, the guys, they have intimate knowledge of the way, and they make sure that they interpret the map or whatever correctly. So this is the example for us. I take now from our tours in the Holy Land. The Bible is just such a map. So the Bible is the blueprint or the map, and the guide. The guide for us is the Holy Spirit, and you must lean upon both of them, and the map and the guide. And the Bible says in one of the Psalms 148. For that, what it is, God is our God forever and ever, and will be our guide too until we die. So the Holy Spirit, when we become a believer, will be our guide, and until we die, guide us through God. And this was pretty much the message we proclaim in Portuguese. This message is very apply very in the time you live today. When you build our foundation and anything else, and the foundation, as Paul, the foundation was read always, or that foundation is Jesus Christ, and you building those by obedience to His word, and to put His teachings in action, and He gives us the strength to endure, and when you put something ahead, that's sometimes the foundation can crumble so easy, especially in these days we live now. So this was the last message from 2020, and I hope the next year will be a better year, and as believers in Christ, always you hope, because God gives that. Hope is the anchor of the soul, and we are in expectance. We will be, we're going to be better next year than this one. And we pray especially for those they go to trials in this year, and they lost their job, they have lost of the loved ones, and they are even included with the virus. They went through all this turmoil, and I pray to the Lord to give us the strength and give us a better year. And the Lord, you remember, He is the one. In the Psalms 109, I'm sorry, Psalm 103:19, the Bible says, God set His throne in the heavens, and His dominion rules over all. So God is in control of every circumstance. He is omniscient. He knows everything, and is in control of the storm. He have the time clock on his end, and he have the thermometer. He knows when it's time to finish, or whatever you can bear it. So He's in control of the situation. And I pray for this will be the end, and we already have the vaccine. So it seems like it's working so far, and we pray to this pandemic end, and we become normal and have a normal life again, because all of us be affected of this pandemic. And I pray
special for you to have a happy new year, and we pray continue have a good week. And next year we come here again with another message. Will be our 4th year in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.